Digo que estou encantado com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não volto mais pro sertão. A minha convidada hoje é a Gabriela Prioli, ela é advogada, a Gabi também é comentadora de política e vai se juntar daqui a pouco a nós em direto a partir do Brasil, do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, olhando para aquilo que são as várias crises que o Brasil e o mundo enfrentam. Ela que também criou o Clube do Livro. Oi! Querida! Viva! Tudo bem? Tudo, querida. E tu também? Também, tudo bem. Bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui. Fico tão contente. Olha só, estou para te ligar, né? Há 3 dias, meu Deus. Mas 1000 coisas acontecendo, a gente... Então tá bom, então eu te ligo, hein? Mas é bom que fica tudo aqui, improviso. Exato. Fazemos assim, no final da live eu ligo, tá? Não, temos Tá que bom. falar um pouquinho por Combinado. telefone. Eu sou apaixonada por Portugal. Você sabe que eu morei aí, né? Eu sei, sim. Você sabe que quando eu morei aí, eu morei em 2007, no Porto. 2007. Na Dom João IV. Na fachada da casa tem alguns azulejos. E o meu rosto está pintado no azulejo. Uau! Essa parte eu não sabia. Eu vou te mandar depois a foto. Manda. É uma voz ativa também, muito daquelas que... ela não se cala perante as injustiças, ela não tem medo de falar e por isso é que está aqui comigo também. Aliás, os meus convidados são escolhidos a dedo, pessoas que estão descomprometidas, né? Eu acho, não é? E sem problemas de pôr o dedo na ferida quando é necessário, não é? Porque quando a gente pensa em política, a gente precisa pensar, enfim, da forma como a gente pensa o nosso dia a dia, sim. Mas a gente também precisa tentar raciocinar da forma como raciocinam as pessoas que estão diretamente envolvidas no jogo político. Eu acho que a gente precisa ter alguma esperança, ainda que as mudanças sejam mínimas. Eu acredito muito em pessoas dedicadas, eu acredito em trabalho sério, enfim, eu não estou de maneira nenhuma criticando a política como um todo. Mas mesmo quando você tem ideais muito claros, a estratégia política ela é um ponto a ser considerado, porque numa democracia você se elege pelo voto. Eu não sou uma pessoa que deslegitima pensamentos que são diferentes dos meus. Eu acho que viver numa democracia é entender que o nosso objetivo pode ser muito semelhante, mas que a gente pode pensar que os caminhos são distintos para a gente alcançar esse objetivo. E tá tudo certo. A gente vive num mundo que tira a nossa atenção de coisas específicas. No geral. É o celular de um lado, o computador do outro, a televisão, é milhões de notícias. A gente está sempre... Quem está assistindo a gente, acho que você pode me falar, Conceição, se você não chega no final do dia exausta. Completamente. Você sabe que muitas vezes você nem fez nada. Você só passou o dia olhando de um lado para o outro porque a sua atenção estava sendo demandada. Como eu te entendo. É isso. Outra coisa. A gente chega na rede social e de repente está todo mundo falando de um assunto e você sente que você precisa falar daquilo porque parece o assunto mais importante se você não souber sobre aquilo. E 2 dias depois, ninguém nem lembra. Acabou, morreu. É como entrar na areia movediça. Você entra um pouquinho, aí você fala, putz, não, vou um pouco mais. A hora que você tá com lama pelo pescoço, é difícil de voltar para trás. E a gente tem que tomar cuidado para não cair na cilada de ficar num jogo de exposição de superioridade moral. Ah, tá vendo? Deu errado. Olha como eu sou melhor que você. Eu sabia que ia dar errado. Eu acho o seguinte, Conceição. Eu acho que dá pra gente ainda ter ideologia. Porque a gente sempre vai ter. Dizer que não sempre prejudicar, né? Não, isso vai existir sempre. Então, mas um pouco mais complexo. Um pouco mais complexo que esquerda e direita, porque esquerda e direita... E esse é o GPS político. O GPS político começa com uma régua. Sim, eu sei. Vamos lá, chá. Então, e aí o meu ponto é, o que você é? Claro que eu acho que educação e saúde tem que ser um consenso, mas as pessoas podem ter projetos diferentes para esse consenso. Só que a gente precisa ser capaz de sentar e conversar, meu Deus. É isso? O problema não é existir esquerda e direita. O problema é a esquerda achar que a direita não tem que existir e a direita achar que a esquerda não tem que existir. O problema é um achar que o outro não tem que existir, porque aí isso não é democrático, gente. A democracia é a existência no plural. É a divergência. Isso é a democracia. É você poder falar, oi, Gabriela, eu penso X. Eu falar, Conceição, eu penso Y. Tudo bem, então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui para construir um consenso dentro das regras democráticas.
preservando as instituições, viabilizar um projeto político. É assim que a coisa funciona. Agora, se o lado de cá olha para lá e fala, vocês não deveriam existir porque só eu deveria falar o que eu acredito, Era disso que eu falava. Quando eu falo nas questões, nas paixões político-partidárias, é exatamente isso, que acabam por ser muito prejudiciais. Eu tenho profundo respeito por pessoas que pensam diferente de mim. Claro. Profundo respeito. Mas racismo é inadmissível, machismo é inadmissível, qualquer tipo de discurso de ódio é inadmissível, um discurso antidemocrático é inadmissível. O intolerável não está dentro do campo da democracia, porque se a democracia admitir isso, ela desmorona por dentro. Ela morre, né? Exato. A divergência é o paradoxo da tolerância do Popper, mas a divergência, eu sou absolutamente tranquila em relação a isso. Por isso que eu peço um pouco mais de racionalidade. A gente precisa ter um pouco mais de frieza para a gente conseguir escapar da narrativa e voltar para aquilo que é real. Ou seja, racionalizar esse contexto que estamos a viver, não é? A gente precisa chegar na rede social, ver aquela movimentação e conseguir falar, não, pera, deixa eu ver o que está acontecendo. Então eu, às vezes, recebo críticas porque eu adoto esse tom mais conciliador na minha fala. Querida, quem incomoda vai sempre receber críticas, sempre. Mas é que eu acredito nisso. Nós já falámos sobre isso, não é? Eu contei-te também os ataques que eu recebo aqui. Quer dizer, quem tem uma voz ativa, quem não tem medo, quem se expressa de forma destemida, será sempre um alvo muito fácil, não é? A história se constrói, né? A história também é uma narrativa. Claro. Então depende de quem conta. A história do Brasil foi contada por pessoas brancas. E aí a história do Brasil foi contada como uma história de uma nação construída numa mistura de raças. E a gente vê essa ladainha, vou chamar de ladainha, porque sendo repetida hoje em dia. E o que eu costumo falar, que eu acho que é bom para as pessoas perceberem, é o seguinte: a pessoa diz e fala assim, não, mas não existe racismo no Brasil. O Brasil foi construído junto por brancos, negros e índios. Eu falo, nossa, que maravilhoso, né? Mas aí a gente olha para os espaços de poder no Brasil e a gente não vê negro nem índio. Não existiu construção conjunta. Existiu uma submissão à força. Claro. Os negros e os índios foram escravizados. E é óbvio que isso contaminou as nossas instituições porque a gente nunca parou para resolver esse problema. A gente, ok, abolimos a escravidão. E como é que a gente vai fazer para incluir essas pessoas? Nunca se pensou nisso. Pelo contrário, a legislação criminal foi sendo aprimorada para criminalizar comportamentos associados à raça, como, por exemplo, a capoeira, para que essas pessoas pudessem ser controladas e não incomodassem. Esse é o problema. Agora, a gente vai ficar negando isso até quando? E negando isso de que maneira absolutamente insensível pela violência que a gente vê todos os dias. Por que as mulheres negras são a base da nossa pirâmide social? Será que é uma coincidência? Resolver este problema com mecanismos de longo prazo, mas políticas também de curto prazo, para a gente garantir que as pessoas negras passem a integrar espaços de poder em todos os lugares, para que as gerações mais novas tenham para onde olhar. A sua figura é importante não só pela sua história de vida e pelo seu sucesso, mas é importante porque as crianças negras podem olhar para você e falar, é ali que eu quero ser que nem ela. A discriminação, ela não passa a existir porque, por exemplo, eu implementei uma política de cotas. A discriminação existe, ela é uma realidade. Existe uma coisa que a gente aprende rapidinho no direito, que é o direito formal e o direito material. Formalmente, a gente pode ter os mesmos direitos. Materialmente, na prática do dia a dia, é absolutamente diferente. E se a distribuição não é equivalente, a gente precisa trabalhar para resolver. Acho que essa é a minha visão resumida. Muito bem. Eu não quero fechar sem falarmos do Clube do Livro. Parabéns, acima de tudo. Acho que é uma ideia formidável, fantástica. Fiquei mega feliz. Ainda por cima convidaste o nosso querido Leandro Carnal, professor Leandro Carnal, não é? Quem melhor do que ele para, em conjunto contigo, fazer, de facto, desenvolver este projeto, né, de incentivo à leitura. Eu, falando por mim, eu digo numa frase, a leitura aumenta a minha liberdade. Então, eu vibrei com esse projeto. Qual é a ideia, Gabi? Falo sobre
ânimos menos exaltados, sobre aprofundamento, sobre reflexão, sobre visão crítica, sobre não repetir as ideias de outras pessoas como se fossem suas. E acho que quando você fala de liberdade, você está falando de pensamento autônomo, de existência autônoma, de você questionar as suas crenças para ver o que de fato você acredita, o que foi aquilo que você incorporou durante a vida sem nem saber direito, e de repente você fala, mas acho que eu não penso isso. Esse processo de autoconhecimento é uma coisa que a leitura traz pra gente. E aí, quando a gente se conhece melhor, a gente vive melhor. Então, até suportamos melhor as críticas e tudo, né? Sim, sempre. O sol cai em cima, nós sabemos que são quem somos. Porque você tem... Quando você repete a opinião de outra pessoa, você não tem segurança daquilo que você fala. Claro. Quando você se aprofundou naquele assunto, você não tem outra alternativa senão ser você. Você não tem outra alternativa senão dizer o que você acredita. E aí você tem firmeza e segurança nas suas posições. Por isso a crítica é encarada com naturalidade. Ó. Mesmo para fecharmos, querida Gabi, de que principais reformas, no teu entendimento, é que o Brasil precisa, efetivamente? Ai, olha, a gente precisa urgentemente de uma reforma tributária. Eu acho que a gente precisa de investimento em educação. As pessoas, de fato, sofrem com a insegurança no Brasil. Existiram leis feitas propositadamente contra os negros, no acesso à habitação, no acesso a uma boa escola pública, no acesso ao sistema de saúde. E não existem leis que tenham impedido os brancos o essencial da vida humana. Isto ficou muito claro e obrigada também por teres reforçado essa ideia. Não deixem de seguir o Clube do Livro. Parabéns. Olha que honra ter aqui o professor Leandro Carnal acompanhar a nossa conversa, não é incrível? Gabriela Prioli, gente, sigam a Gabriela, sigam este Clube do Livro. Adorei. Espero que voltemos a estar juntas, está bem, querida? Amei também. Beijo, até mais. Tchau, gente. Beijo grande, obrigada a todos. Eu vou ficar nessa cidade, não volto mais pro